Amados irmãos, boa noite. Muito boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. Vocês já se deram as boas-vindas, né? Me parece, não é? Eu estava em outra dimensão do universo paralelo e dei uma escapada em alguns instantes. Eu gostaria de fazer um pequeno disclosure aqui técnico, porque foi alterado aqui o sistema, o que é sempre uma coisa boa, não é? Eu só não sei como é que vai repercutir. Muito obrigada. Eu só não sei como é que vai repercutir na medida em que eu já vi que o formato, né, o font que eu escolhi já está diferente. Então eu não sei como é que vai ser, mas seja como for, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Esse é um assunto muito delicado, que é pertinente a tantos de nós, a nível pessoal ou a nível familiar. De toda forma, sendo a nível pessoal ou a nível familiar, é um assunto que nos toca imensamente quando a enfermidade aparece na família ou aparece em nossas vidas. Então, o nosso objetivo hoje é trazer algumas noções mais superficiais, porque seria impossível nós trazermos noções aprofundadas num encontro de 45 minutos, 50 minutos, e olhe lá, eu sempre tenho a capacidade de multiplicar as horas e os minutos, mas eu tenho feito uma certa reforma íntima nesse sentido, então provavelmente vai continuar nesse sentido, no horário devido. Isso é realmente um assunto de seminário. E o tema em si, perispírito, ele é estudado em muitos níveis diferentes de aprendizado. Então, eu diria que o estudo do perispírito é como uma cebola. Você abre a cebola, pega a primeira layer, né, a primeira camada, aí você... é isso? Tá, é aquilo. Aí, quanto mais você estuda o perispírito, mais você verifica que tem muito mais coisa atrás disso. Então, é realmente um assunto fascinante. E no próprio perispírito, como uma antecipação do futuro, André Luiz nos diz que o estudo do perispírito será parte constante da medicina do futuro, que é no perispírito que se encontra a matriz de todas as enfermidades. Então, é um passo que nós parece que iniciamos no nosso século, na medida em que nós notamos um número cada vez maior de médicos espiritualistas, considerando a vertente espiritual do ser humano e se distanciando progressivamente do paradigma materialista. Lembrando sempre que a ciência não é materialista. O que são, e que podem ser e são materialistas, são muitos dos médicos e cientistas. Então, essa é uma jornada que nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos ter algumas noções básicas de perispírito e depois nós vamos buscar uma visão holística sobre se utilizando da terapia de Jesus. Então, esse é o nosso encaminhamento hoje. Nós temos esse encontro basicamente dividido em duas partes. Então, quem não sabe o que é o perispírito? Levanta a mão, por favor, só para eu ter realmente uma ideia do nível de acesso. Ok, muito bom, muito bom. O espírito em si, ou melhor, vamos dizer diferente, nós temos um corpo físico,
E temos algo que, quando a pessoa se vê realmente sem vida física, e existe algo que sai daquele corpo que não faz parte do corpo, porque não há como você olhar para um corpo e dizer, cadê a pessoa? Tanto é que o corpo foi levado, né? Ou seja, até as pessoas têm essa intuição natural, mesmo sendo materialistas, o corpo foi levado. O corpo de fulano já foi levado. Ou seja, aquela essência que é aquela pessoa, todo mundo tem essa intuição natural que não se encontra lá. Então, nós, através das filosofias esotéricas, orientais, de séculos, nós já temos noção e notícias de um corpo espiritual. E essa noção do corpo espiritual nos foi trazida dentro dos evangelhos pelo próprio Paulo de Tarso, quando ele diz que nós, primeiro, nós temos um corpo espiritual. Ele cita o termo literalmente. Jesus demonstrou a essência do corpo espiritual em diversas passagens. Tem uma aranha aqui. Ela vai virar... Ela tem o corpo físico da aranha. É um perispírito ainda no estágio embrionário. E ela logo vai virar um corpo a ser retirado. E o espírito dela, a essência dela, que não é ainda uma essência elevada, eu estou olhando, será que ela entra no computador? Ou eu não sei, eu posso descobrir se ela é venenosa, me dando ao contato. O que eu faço com ela? Um tapinha. Ela não gostou tanto, ela saiu correndo. Se eu soprar, vai cair em cima dessa primeira fileira. Não pode deixar, eu sou forte. Não, mas cadê você acha que eu não tenho coragem de encarar um ser humano? Aliás, um ser humano... Mas essa, o príncipe. Essa, vai embora. Você nunca sabe o que tem aqui dentro desse corpício. Ok, vamos. Ela quer assistir a palestra. Muito bem. Então, basicamente, nós temos um corpo humano. Nós temos a nossa essência, que é o nosso espírito. E quando nós estamos no plano espiritual, nós não temos o corpo físico, o nosso espírito continua a existir, mas nós temos sim uma aparência no plano espiritual. Se você desencarnar, e eu também, quando a gente... O que significa? É para o sepultamento? Ou é um sepultamento? Deixa eu tirar. Não. Gente, está tirando aqui a atenção. Desculpe, mas é uma brincadeira. É que eu tenho dó de matar animal, sabe? Quando eu vejo uma barata em casa, vocês não vão acreditar. Eu pego um paninho úmido, igual a Elaine me deu agora. Eu molho o pano, e eu jogo para a natureza. Agora, se eu vir um rato, eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente eu saio correndo. Muito bem. Então, nós temos esse corpo físico, nós temos a nossa essência, que é o espírito, mas no plano espiritual a gente consegue se ver. E a gente consegue se ver até durante o sono. Você encontra com seus amigos, seus familiares, até familiares que já estão no plano espiritual. E a aparência com que as pessoas se mostram para nós nos permite reconhecê-los. Normalmente é a aparência da última reencarnação, mas nós os reconhecemos como seres humanos. Então, no plano espiritual, nós temos sim um corpo, uma aparência, que Kardec denominou de perispírito, buscando lembrar a noção da fruta, onde a essência, a semente da fruta seria o espírito. Tem a casca da fruta, que seria o nosso corpo físico, e o perisperma, que é aquele conteúdo da fruta em si, seria o perispírito. Claro que não com as devidas proporções, seria um termo, uma forma didática de nós compreendermos. Então, basicamente, por definição, a gente vai ver que o perispírito é um corpo imaterial, no entanto. Não é? Então, ele é imaterial
em termos físicos, mas ele ainda é matéria. É uma matéria transcendente. É uma matéria que não é palpável. Mas nós temos muitas evidências da sua existência. E o fato de você não vê-lo, necessariamente, não significa que ele não existe. O ar você não vê e você claramente vê evidências da existência do ar. Você não vê a eletricidade, você vê evidências da sua existência. E assim nós poderemos dizer que existem as mais diversas evidências da existência não só do espírito, como também do perispírito. Então, basicamente, o perispírito é o elemento, é o corpo espiritual que nos liga, enquanto encarnados, o nosso corpo físico ao corpo espiritual. O corpo físico não existindo, no plano espiritual, a gente não tem um corpo físico, mas tem um corpo, e nós vamos chamar isso de corpo astral, de corpo espiritual, de perispírito, psicossoma, como nos diz André Luiz. São diversas definições, mas basicamente se refere ao corpo do espírito. Composto de matéria quintessenciada, muito diluída, muito imaterial, permite a relação entre o mundo material e o espiritual. As funções principais do perispírito, em termos didáticos, a gente vai dizer que basicamente ele transmite as sensações do espírito ao corpo físico, mas a relação é, enquanto encarnados, também a energia, a transmissão de informações vai do corpo espírito, do espírito para o corpo físico através do perispírito e vice-versa. Porque o que nós fazemos com o nosso corpo físico vai refletir no perispírito e, obviamente, no espírito também. Ele vai preservar, ele preserva o modelo organizador biológico. O que é isso? A melhor forma de nós de nós entendermos isso didaticamente, é imaginar que um biscoito, a gente vai fazer um biscoito de final de ano, de Natal. Então, eles têm aquelas forminhas, né? Você tem a massinha, a massa do biscoito, bem gostosa, e tem a forminha, né? A carinha de uma boneca, de um carrinho, seja o que for. Você coloca no molde de metal, de alumínio, provavelmente, você coloca a massa nesse molde. Para nós, em termos didáticos, quando nós reencarnamos, o perispírito é esse molde. É o corpo espiritual. O seu corpo físico vai ser o reflexo desse molde espiritual. Então, o que existir no nosso corpo espiritual, de saúde, de vitalidade, você vai ver a expressão dessa vitalidade no corpo físico. Então, nesse aspecto, nós podemos definir, como nos diz o cientista, que denominou esse termo, né, Hernani Guimarães, como sendo o modelo que organiza a biologia do corpo, o modelo organizador biológico. E, obviamente, eu sei que eu sou livre e cristiana e sabe que é cristiano, que a gente se olha no plano espiritual, a gente se vê com a cara da gente, com a nossa expressão, com a nossa aparência, melhor dizendo, no plano espiritual. Então, a gente é facilmente identificável no plano espiritual, porque nós mantemos a nossa individualidade, inclusive corporal, no corpo espiritual. Então, em termos didáticos, nós poderíamos dizer que nós somos três. Nós somos o nosso corpo físico, nós somos a nossa essência, que nós denominamos de espírito, e nós temos esse corpo intermediário, que é imaterial, em termos físicos, é um termo imaterial, é semimaterial, a melhor forma de a gente se referir, porque ele ainda é matéria, apesar de ser uma matéria refinada, diluída, não é? É uma matéria que existe no espaço paralelo, no universo paralelo. Então, nós estamos aqui no mundo físico, e temos, que é o nosso universo, e temos um outro universo que, basicamente, como diz Kardec no livro dos Médiuns e na Gênese, que esse universo paralelo, que é o universo espiritual, que é o mundo espiritual, está a milímetros do corpo físico. E outro dia eu estava assistindo
um documentário da série Nova, e já vi na PBS, e já vi outros documentários parecidos em termos de física, eles mostrando as possibilidades de interação do mundo, do nosso universo com os universos paralelos, mostrando que até equações matemáticas mostrando que a diferença entre o nosso universo material e o universo paralelo é de milímetros. Eu achei aquilo tão interessante. Eu falei, nossa, vou fazer um clipe disso aqui, porque, na realidade, isso é uma expressão atual, não é? Da ciência atual, inferente a algo que Kardec já tinha trazido como informação no plano espiritual para nós. Então, isso é bem bacana. Aí você fala, nossa, então quando eu vou andando, tem 3 atrás de mim? Ou é tudo dentro de mim? Como vocês acham que é? É tudo junto ou é tudo separado? Hã? Quem acha que é tudo junto? Levanta a mão, todo mundo, por favor. Quem acha que é meio que separado? Ok. Então, você e eu, quando andamos, o perispírito vai com a cordinha atrás? Não, não vai. Na realidade, é tudo uma coisa só. Não é? É impossível você dizer aonde começa exatamente um e termina o outro. Mas, enquanto encarnados, didaticamente, Kardec se utiliza da expressão, da expressão alma, que tem muitos outros sentidos na psicologia, mas essência é a nossa essência. Não é? Mas uns encaram como sendo a nossa personalidade, o nosso ser psicológico. Mas Kardec, em termos didáticos, no Espiritismo, denominou, na realidade, os espíritos denominam para nos auxiliarem a fazer as diferenciações devidas nas informações que eles nos trouxeram no Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado. Então, eu e você temos uma alma, enquanto encarnados. Então você olha para o teu corpo, cadê minha alma? Sua alma é a sua essência, como espírito. Mas em termos práticos, vamos dizer que é o seu espírito bluft, caiu no corpo, não é? Então você é uma alma, um espírito encarnado. Mas entre o seu espírito, essência, e o seu corpo material que você vê, nós temos esse elemento que nos liga de forma intermediária. Na realidade, de formas didáticas, a gente pode falar em muitos corpos astrais. O perispírito em si, na realidade, ele tem muitas camadas, muitos níveis. E se você for verificar as referências esotéricas, espiritualistas, as mais diversas, eles chamam cada corpo de forma diferente, não é? Mas interessante que a gente se refere ao ser, o humano e o ser humano como sendo 3, como nós temos 7 corpos espirituais. Essa numerologia tem é toda uma história, as religiões, as filosofias esotéricas se aprofundam muito nesse aspecto do 3, do 7, enfim. De toda forma, didaticamente, nós temos notícia de 7 corpos. Não é? Temos aí o corpo material, temos um outro corpo que ele existe enquanto nós estamos encarnados apenas, que é o duplo etérico ou duplo etéreo. Esse corpo é o que nos dá vitalidade física. Enquanto esse corpo não desaparecer, você ainda está sujeito às impressões da matéria. E é por isso que os mentores recomendam, isso não é regra. Porque se você for mais e mais e mais desapegado da matéria, isso realmente não vai fazer a menor diferença. Mas para a cremação, os mentores sugerem que seja em torno de 72 horas, de 3 dias. Porque esse corpo espiritual imediato, que é o duplo etérico, ele tende a se diluir após um período maior ou menor depois da nossa desencarnação.
E é um corpo material, ele acaba. É o corpo que a gente é o corpo astral que é possível ver nas materializações, que são tão raras, mas são tão espetaculares, né? Então, esse é o corpo que você vê, que é formado através do ectoplasma. E quando a pessoa desencarna, quando você e eu desencarnarmos, esse corpo vai se diluir, vai desaparecer, desintegrar, mais ou menos rapidamente, dependendo do nosso grau de adiantamento. Quando a gente é mais ou menos, os espíritos vêm lá e nos ajudar. O que quer dizer isso? Você não quer que uma pessoa seja enterrada com o duplo etérico dela ainda mais ou menos intacto. Então, o que fazem os espíritos encarregados da proteção das pessoas, por ocasião até nos próprios cemitérios? Eles têm processos de dispersão do duplo etérico, para que a energia vital do duplo etérico não seja utilizada pelos espíritos inferiores. E nós podemos imaginar, por inferência, que esse processo de dispersão, quando ele não ocorre automaticamente, os nossos amigos espirituais devem também se utilizar desse processo de dispersão do duplo etérico antes da cremação. Muito bem, mas a gente vai do duplo etérico até o corpo mental, que o budismo chama do corpo... Aliás, até o corpo mental tem várias outras subdivisões, outras camadas, é tudo uma coisa. É um elemento, é um corpo que vai sendo desativado através da nossa evolução espiritual. Tanto é que os espíritos crísticos não têm mais o corpo perispiritual, mas tem a sua potência, tem em estado potencial, porque Jesus não tinha mais o seu corpo físico e demorou séculos para encarnar na Terra, porque ele não tinha mais corpo espiritual. Ele é essência, ele é espírito puro. Então ele entrou num processo não de purificação, mas de materialização desse corpo que, na sua condição, já estava completamente desintegrado. Então a gente ouve nas religiões tradicionais cristãs dizendo que Jesus, o maior sacrifício de Jesus foi morrer na cruz por nós. Mas, na realidade, o maior sacrifício de Jesus foi nascer na Terra por nós. Porque você imagine você sair de uma esfera onde você não tem mais nem a condição molecular, material, e você indo construindo o seu corpo espiritual vagarosamente, através dos tempos. Uns dizem que são séculos, eu acho difícil ser séculos, mas eles dizem que foi muito tempo para Jesus vir descendo das esferas superiores, não é? Saindo das esferas absolutamente elevadas para encarnar na Terra. Ele reencarnou em outros planetas há bilhões e bilhões e bilhões de anos, até antes da Terra nem existir, antes de nós nem sermos criados por Deus. Então a evolução de Jesus já foi realizada bilhões de anos antes de nós. Muito bem. Tudo certo até agora? Tudo bem? Ok. Tá acompanhando a parte didática, praticamente acabou. A gente só quer trazer essa noção, não é? Que a relação entre o perispírito e o corpo físico, ela é em etapas, em níveis, não é? A sede da alma é a mente. A mente, uns dizem, ou melhor, ainda se diz no nosso mundo físico que a mente está no cérebro. Mas a mente, ela está sediada no espírito. A nossa parte intelectual, nosso princípio está
o nosso princípio intelectual está no espírito. Então, é como as pessoas dizerem que a mente está dentro do cérebro, é a mesma coisa de você olhar uma televisão ou um computador e você olhar aquela imagem. Me dá um exemplo de alguém. Branca de Neve. Todo mundo está falando da Branca de Neve. Você olha a Branca de Neve na tela e você diz, nossa, aonde está a Branca de Neve? Onde vocês acham que está a Branca de Neve? Dentro do computador, dentro da tela, dentro da televisão? Sim ou não? Não. O que está ali? É a projeção eletromagnética da existência dessa imagem, não é? É uma imagem. Então, o nosso pensamento, ele existe no espírito. A mente está no espírito. Então, o pensamento, que é produto da mente, ele tem a sua transmissão feita através do corpo material, do corpo semimaterial, que é o perispírito, se manifesta no corpo. Se a mente é saudável, o corpo será saudável. Se o pensamento é saudável, a transmissão imaterial, vibratória, se dá através do perispírito, é o elemento condutor do nosso pensamento, das vibrações do nosso pensamento, atinge o nosso perispírito, tornando-o saudável ou não, e isso é expresso no corpo, na condição de saúde ou de enfermidade. Então, se nós refletirmos dessa forma, nós vamos verificar que a base da saúde está onde? No espírito, na mente. E isso é uma sabedoria intuitiva, não é? Mente sã, corpo são. Você fala, nossa, mas eu tenho uma vida saudável. Eu tenho buscado viver bem. Eu tenho vários cuidados em vários níveis. E mesmo assim eu enfermei. E aí nós vamos entrar em outro nível de reflexão, que tem a ver com a existência do espírito. Então, em termos gerais, a gente pode dizer, quando a nossa mente, o nosso espírito está harmonioso, isso vai se refletir no corpo material. Nessa vida ou nas outras? Quantas vidas podem serem necessárias para que a nossa mente se harmonize até o nosso corpo estar saudável? E além da questão da mente, nós através da nossa mente, da nossa própria escolha, por nós termos vivido muitas vidas e termos feito muitas escolhas, nós nos desarmonizamos. Ou desarmonizamos outros. E um dos princípios universais estão carregados na lei do reflexo, da ação e da reação. O resumo, o summary de tudo que nós somos está registrado no nosso corpo espiritual. Esses registros podem ser através dos nossos planos de reencarnação, dos objetivos da nossa vida, da nossa reencarnação naquele momento, essas desarmonias no nosso corpo, elas podem ser retardadas conforme o nosso plano reencarnatório. Então, você pode ter uma desarmonia gravíssima em função das energias tóxicas que você e eu acumulamos através de muitas vidas, e elas estão ainda nas camadas sutis do perispírito. Mas os nossos amigos espirituais sabem que nós ainda não temos condição de passar por aquela experiência, no sentido de aprendizado. Porque o corpo, na realidade, quando nós temos essas encrencas, essas desarmonias no nosso perispírito, o corpo, na realidade, ele é como funciona como um mata-borrão.
Ele absorve as toxinas do espírito, que são expressas de formas diferentes, através da nossa vivência. Então, não é que você fez tal coisa e você vai ter isso de volta. É que o nosso corpo espiritual passa a ser marcado pelas nossas desarmonias. Então, quando você reencarna, se o plano da sua reencarnação for já iniciar aquele processo de desintoxicação espiritual, você pode, num determinado momento da sua vida, vir a expressar a tal enfermidade. Isso é um assunto extremamente complexo, porque nós já temos conta da influência do meio, da influência da mente, na ativação e na desativação genética da expressão dos genes, numa ciência relativamente ainda muito recente, que é chamada da epigenética, que vai além da própria genética. Mas isso, na realidade, isso é regulado até no nosso projeto reencarnatório, no sentido de termos nossos genes ativados ou desativados num determinado momento da nossa vida. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Para todos nós que temos profundas desarmonias perispirituais, como reflexo do nosso estilo de vida. Como? Que pergunta que eu fiz? Qual foi a pergunta para me darem o termo evolução? Qual é o objetivo da nossa reencarnação? Foi isso que eu perguntei? Sim. O sentido maior é a evolução nesse processo de desintoxicação da alma. Então, o objetivo não é você pagar o débito. O objetivo é você desintoxicar o espírito, o perispírito necessariamente. E nesse processo aprender a viver de forma melhor e mais saudável em todos os níveis. Então, a enfermidade vem como um reflexo daquele momento de desintoxicação da alma, onde alguns de nós têm esse processo retardado em várias reencarnações, porque os mentores sabem que nós ainda não temos capacidade de passar por aquela enfermidade, e pelo fato de nós já termos algum nível evolutivo, termos feito darmos alguns passos na nossa evolução, nós já aprendemos com o bem, não com a dor. Então, nós já adquirimos nós adquirimos sim créditos, se nós usarmos o termo da contabilidade divina, mas na realidade o nosso espírito já se reharmonizou através do bem. Então, você tem toda aquela carga de experiências que te desarmonizaram, que te intoxicaram, já estão marcadas no plano no seu plano imaterial, no seu corpo imaterial. Você reencarna, mas o fato de você já ter uma vivência mais saudável mental e as vibrações harmoniosas que você desperta ao você viver, ao influenciar os outros, começam a formar um campo favorável à superação daquela enfermidade. Então, a questão ainda existe, mas o aprendizado já está acontecendo. Através do aprendizado o aprendizado é um trabalho do bem em nós e na vida em torno de nós, nós vamos já diluindo aquelas toxinas da alma. Mas às vezes a enfermidade ainda vem. E é todo um processo
de autocura, que vai de dentro para fora, de fora para dentro, porque o corpo já foi alterado, percebe? O corpo já está enfermo. Você tem de cuidar do corpo. O corpo trabalha em função de outras leis. E os tratamentos visam essas leis físicas. Mas nós temos um corpo espiritual. A medicina do mundo ainda não trabalha nesse corpo, mas a medicina espiritual trabalha. Então, o processo da aquisição da saúde, ou melhor, do restabelecimento, melhor dizendo, o restabelecimento da harmonia espiritual, refletindo no nosso mundo físico, é um processo. E, às vezes, nós ainda estamos, literalmente ainda, expurgando essas toxinas e a doença se materializa no corpo. Mas diz André Luiz, como nós dissemos no começo, que vai chegar um momento em que os médicos terão aparelhos de analisar o nosso perispírito e deter a doença antes de ela ter se manifestado no corpo físico. Aí você fala, que absurdo, isso não vai acontecer. Não, você vai fazer um MRI. Passa por uma ressonância magnética. O que é aquela imagem? Deixa eu perguntar para vocês. O que é aquela imagem? É uma fotografia? Não é uma fotografia. Porque não envolve nenhuma coisa material ali. O MRI, a ressonância, é uma imagem da energia do seu corpo, que já pode ser vista. Quando ia se falar de MRI há 50 anos atrás? Então, hoje, nós podemos estar lá uma pessoa com a cabeça dentro da ressonância magnética, fazendo o tratamento, ou melhor, fazendo o exame. Pensa nisso, pensa naquilo. E você vê as alterações. Quais são as partes do cérebro ativadas energeticamente? Pela energia do quê? Do corpo? Da energia mental. Que é imaterial. Mas ela pode ser verificada, não registrada. Ela pode ser verificada através do aparelho da ressonância magnética. Então, hoje nós já conseguimos ver a energia imaterial do corpo. O reflexo dela em alguma coisa que eles não sabem. O que eles estão vendo? Eles estão vendo... aquele MRI. Eu estou vendo o osso, a cabeça. O que é isso? Isso é a energia daquele órgão. Então a gente já vê a energia. Então a gente já está um passo muito além. E vai chegar o dia que nós vamos entrar no MRI de perispírito. Onde nós poderemos detectar possíveis enfermidades e começar um auxílio magnético espiritual no tratamento do perispírito. No livro Memórias de um Suicida, que nós recomendamos e vamos desencarnar recomendando para vocês lerem, é um livro desse calhamaço, você tem de ler devagarzinho. Eu recomendo que você ouça o livro primeiro e depois leia, porque o livro é denso de informação, é muito intenso além disso. Então, quando as pessoas dizem, quando os espíritos estão em tratamento nos centros de assistência aos suicidas no plano espiritual, existem verdadeiras operações no perispírito, buscando reconstituir as partes afetadas pela vontade daquela criatura que tirou a sua própria vida, desintegrando a vida material, mas afetando profundamente o perispírito. Então,
tanto Emmanuel como André Luiz, nos trazem as possíveis enfermidades e disabilities, deficiências provenientes do tipo de suicídio. Então, ela tem toda uma listagem interessantíssima, embora dolorosa, de ser lida. Então, pessoas que atiraram na cabeça voltam com muitos tipos de alterações cerebrais, né? Yes. Quando as pessoas são submetidas a eutanásia, o que passa com essa pessoa? Porque no Brasil não é permitido, aqui nos Estados Unidos é. É suicídio? É suficiente o quê? Eu não entendi. Eutanásia? Não é eutanásia, não é um suicídio. Por quê? Essa é uma excelente pergunta. Porque tem tudo a ver com o perispírito, apesar de a gente não terminar essa palestra hoje. Mas tudo bem. Não há problema. Eu já tinha pensado em fazer uma série, Part 1. Mas eu acho que o assunto vem e tem tudo a ver. O fato de ser permitido legalmente, em alguns, eu não sei, aqui nos estados, eu gostaria de ver essa pesquisa, porque a maioria dos estados ainda não permite a eutanásia. Porque tem um familiar. Ok. Na Suíça é permitido, né? Aliás, eles permitem, inclusive, que você planeje o seu desencarne, né? Por você mesmo. Então, aquilo é o chamado suicídio assistido. A eutanásia não é um suicídio, porque a pessoa não está decidindo por ela. Não, com a autorização da família. Não, mas a pessoa, bom, a menos que ela tenha deixado por escrito, como aquilo que ela queira que seja feito para ela, vamos dizer que a pessoa não tenha deixado nada escrito e a família decide, né? A família decide. Nós recomendamos, segundo as informações espíritas, as informações de natureza espiritual que o Espiritismo nos traz, que a eutanásia seja evitada a todo custo. A melhor expressão das informações da eutanásia a gente vai encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, onde existe esse caso chocante desse senhor que perdeu seus bens materiais, acabou na indigência de um hospital do Rio de Janeiro. Então, ele tinha um problema de câncer nos intestinos, em estado avançadíssimo. Ele estava para desencarnar. E os mentores já tinham chegado, a equipe já tinha chegado para para iniciar o desencarne dele, já tinham chegado. Mas vinha lá o religioso, vinha lá o médico, vinha lá as enfermeiras, ninguém aguentava porque o cheiro era muito forte. E o médico e o religioso vira para o médico e diz: não é possível você não fazer nada. Olha o sofrimento dele. Não, mas o sofrimento dele está sendo mitigado com as medicações que nós estamos dando. Mas quem é que aguenta esse cheiro? O religioso diz. Aí o médico resolve dar a injeção da misericórdia, que eles chamam no Brasil, né? A injeção da eutanásia. Aí o mentor que estava com a equipe do André Luiz diz: vamos embora. Não há mais nada que nós podemos fazer. Porque agora não existe nada que vai nos fazer auxiliar a ele desencarnar. O perispírito foi aplicada a eutanásia, o corpo físico morre, mas o perispírito está colado no corpo. E vai levar no mínimo 72 horas para começar a descolar. Não há mais nada. E aí o André Luiz fala: nossa, mas ele vai começar a sentir todo o processo? E o Espírito falou: vai.
Então, a eutanásia deve ser evitada a todo custo. Aí você fala, são tantos os casos, né? A pessoa já está com morte cerebral. O espírito já não há como retornar. O corpo dela continua a existir com os aparelhos. Isso é um caso mais delicado, né? Já é um caso diferente. Da pessoa está viva, ela não desencarnou ainda, mas o estado dela é crítico, é final, e você vai lá e tira, e você, como é que fala? Você dá uma injeção, você simplesmente desliga a máquina. E a pessoa ainda não está com morte cerebral. A morte cerebral é a morte encefálica. Por que encefálica? Porque aqui estão os recursos básicos vitais. Você não tem mais respiração, não tem mais nada. Você pode retornar nas experiências, isso é outra coisa. Mas a morte encefálica é o que é dado como sendo a morte total. Sim, e isso é um assunto que a gente pode... Nem os próprios espíritos têm uma opinião harmoniosa no sentido de dizer unânime, nem a palavra harmoniosa, unânime em relação ao assunto, mas as informações que a gente recebe do plano espiritual, por que aquela pessoa não desencarnou? Você podia fazer essa questão. Aí uns falam, mas ali é só um corpo. Sim, mas funciona como uma jaula para a alma. Então por que ele não desencarnou? Ou os mentores estão distraídos cuidando de outro? Mas é vegetal. Nenhum vegetal vai virar para sempre. Eu detesto esse termo vegetal. Ou seja, estado vegetativo. Mas aí chega, acaba, o seguro não cobre mais. Isso aí é uma circunstância externa, vocês concordam? É uma circunstância que você já está fora das suas mãos. Não tem mais recursos. Vai desligar? Vai desligar. Gente, isso é um assunto muito difícil. O melhor que nós podemos fazer é termos noções espirituais e não interferirmos no processo da desencarnação. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, por incrível que pareça, tem uma pergunta sobre suicídio assistido. A pergunta é: o caso é final. A pessoa está sofrendo. Não é um ato de misericórdia desligar a pessoa do corpo? Os mentores falam: 1 minuto que se tire daquela vida sem ser no projeto daquela reencarnação é 1 minuto tirado e vocês interferiram no processo. Então, essa resposta é gravíssima, né? Então, se você não quer sofrer a eutanásia, mas também não quer que a sua família sofra com o processo, você precisa pensar bem na hora o que você vai escrever naquele will que a gente diz aqui, que os hospitais pedem para que você escreva. Eu disse para o meu marido: você, por favor, não me tire a água. Ok? Porque eu não quero morrer de sede. Então, mantém lá confortável, vai tirando a alimentação, vai diminuindo, que nem processa mais, tudo bem, mas, por favor, não me faça morrer de sede. Você fala: você tem certeza? Eu falei: absoluta! Porque aquele caso da Terry Schiavo, de uns 20 anos atrás, vocês podem procurar, Terry Schiavo. A moça ela não tinha mais reflexos. Mas ela tinha algum nível de reflexo físico, mas não era 100% dito que a pessoa não estava totalmente comprometida. Porque se mostrava vários vídeos onde que ela tinha aparentemente reações aos pais que queriam cuidar dela. Mas o marido achou que durante as conversas que ela teve em vida, que ela não queria ficar viva
por meios extraordinários. Mas ela estava ainda consciente, ela não estava em coma. É verdade, o cérebro dela estava totalmente alterado. Os médicos diziam que ela não iria retornar, mas os pais disseram, nós vamos cuidar dela. E o marido falou, não, ela não quer continuar viva. Ela não estava recebendo, ela não estava ligada a nenhum aparelho. O que eles consideraram elementos extraordinários era dar água e comida para ela. Essa moça estava... Você tocava nela, você beliscava, ela reagia. Ela sentia dor. É impressionante esse caso. Esse caso foi assim dolorosíssimo, porque passou foram meses de luta legal entre os pais e o esposo da moça. Ele ganha no final. E ela levou 2 semanas ou mais para ela desencarnar. Então, como é que ela morreu? Eles cortaram a alimentação dela e cortaram a água. Não tinha hospice nenhum. Ela estava acordadinha. Ela é um assunto muito doloroso e muito difícil, muito delicado. Mas eu estou contando o caso dessa moça. Ela demorou 2 semanas para desencarnar e ela morreu de starvation, de inanição e de sede. Então, a língua dela ia inchando por falta da água. Ela morreu de fome e morreu de sede, numa verdadeira tortura. Esse foi o processo da morte dela. Aí, se você vai atrás da ficha kármica, ela poderia ter estar vivendo o que ela reagiu, da forma como ela agiu em outras vidas. Com certeza era uma desencarnação kármica, né? Expiatória, terrível, uma morte terrível. Mas veja, o esposo considerava que dar água e comida para ela era um elemento extraordinário de vida. Enfim, isso é um assunto para cada um de nós decidirmos. Se existe certo e errado, vai existir o certo e o errado de acordo com o melhor que você fez, que você pôde fazer. Se você já fez, quantos de nós já passou por isso? Não é? Quantos de nós já passou por essa experiência de ter lá ido desligar o aparelho? Né? De tomar decisões. Se já fez, já fez. Você não fez com a intenção de prejudicar a pessoa. Mas existem consequências, sim. Né? Nós temos um caso relativamente recente, onde foi tudo construído e foi aplicada a injeção de eutanásia e a pessoa estava totalmente consciente. Uma coisa foi muito forte. Olha, qualquer assunto relacionado a isso é sempre um drama. Então, como nós chegamos praticamente ao nosso encontro final, eu não considero isso um desperdício do nosso encontro, porque essas são informações importantes, não é? Então, eu recomendaria a vocês que lessem o livro Obreiros na Vida Eterna, porque são 5 casos de desencarnação. O primeiro caso é o mais legal de todos, porque descreve as etapas da desencarnação. É muito bonito, é um trabalhador espírita, é muito bonito o desencarne dele. Nós podemos trazer essa palestra aqui eventualmente, mas esse caso da eutanásia é muito forte. Muito bem, então vamos ver se nós conseguimos apenas citar, porque nós já falamos de alguma forma. Vocês me dão 5 minutos? Quem pode me dar 5 minutos? Pode ser? 5 minutos, pelo menos dá para a gente chegar em algum lugar, apenas para citar que a origem das enfermidades no perispírito, elas podem ter... elas são resultados, essencialmente, das nossas escolhas. Como espírito, como criatura de Deus, através das mais diversas vidas. É nosso espírito que está à sede da nossa consciência e o do nosso livre-arbítrio, por consequência.
É ali que nós fazemos as escolhas. A matriz espiritual, que é o nosso perispírito, então uma forma diferente de nós nos referirmos a essa camada mais íntima do perispírito, ou essa outra forma de nós nos referirmos ao perispírito, é dizer, lá no perispírito estão registradas todas as nossas vidas. Aí a gente sempre ouve falar, né? A pessoa está desencarnando, aí tem aquele flashback, né? Então, alguns médicos espíritas estão registrando aquele flashback como sendo o download das informações da memória física da mente física, da memória física, da nossa mente espiritual. Tanto é que eles dizem, nossa, passa tudo muito rápido, parece que está fazendo o download. Todos os segundos que você viveu na sua vida passam nos seus últimos momentos de vida. Então, se alguém estiver vendo um filminho rápido, chegou a hora. Mas pode ser que a televisão esteja lá passando rapidamente, também nunca não se sabe. Mas se você tentar pegar a chave, e a chave não entrar na tua mão, você falar com as pessoas não te responderem, não é porque eles estão distraídos. Não quer? Então, essa última vida é registrada. Todos os segundos da sua vida, todas as nossas existências estão registradas no nosso corpo espiritual. Então, em termos de pré-molde, de pré-vida, é no perispírito que nós vamos encontrar esse molde, não é? Energético para a nossa encarnação. E aí ele é o reflexo de tudo que nós fomos. E a ativação genética de elementos de outras vidas, mais ou menos naquela vida, isso tem a ver com o seu plano reencarnatório, e aí nós temos advisors no plano espiritual, que nos auxiliam a decidir. Não, mas eu quero já expurgar tal coisa. Você não está preparado ainda. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa em nossa família que eu poderia dizer que ela está espiando, porque é uma pessoa muito boa. Ela está provavelmente espiando algo de muitas e muitas outras vidas. E chegou o momento de ela ter espiado, e ela passa uma vida de muita dificuldade. Há muitos anos ela se encontra enferma. E aí, obviamente, o nosso corpo físico funciona como um mata-borrão e vai refletir as desarmonias da nossa alma. Então, se a gente for analisar de forma profundamente filosófica, existe um lado da análise das enfermidades que André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, muito profundo, e que vocês não fiquem chocados com essa informação, mas que isso seja uma forma de mostrar como Deus é perfeito em suas leis, e como nos concede a oportunidade de nós termos experiências que vão nos harmonizar, mesmo que sejam de formas difíceis. Não é? Então, a gente vai numa observação que a gente encontra no livro do professor Zimmermann, que é um livro dessa grossura, que se refere ao perispírito. Ele começa dizendo que a enfermidade constitui basicamente como um processo de cura da alma. E nesse processo, a força deflagradora será sempre o remorso. A inquietação, o que é o remorso? Então, é a inquietação consciencial, suscitada por um sentimento de culpa, que, finalmente percebendo efeitos e responsabilidades dos nossos atos, nos induz ao arrependimento. Então, o nosso espírito, e normalmente isso se dá no plano espiritual, sobretudo, tem consciência no plano espiritual. Tem uma visão de 360 graus, quando nós já estamos harmonizados e buscando a evolução, porque muitos de nós vamos para o plano espiritual, a gente fica estacionário, a gente não quer ir para lugar nenhum. E não quer saber de evoluir, a gente quer mais... a gente fica lá tão apegado ao plano espiritual, nem pergunta o que você ou eu quer.
A pessoa perdeu a capacidade de escolher. Então entra nos processos de reencarnações automáticas. Nossa evolução espiritual é tão estacionária que a pessoa é empurrada, né? O espírito é empurrado para reencarnar. Porque é nas reencarnações, com o contato com a matéria, com as experiências as mais variadas, que a pessoa vai, através de novas experiências, acordando ou não, ou se comprometendo mais, dependendo do seu próprio livre-arbítrio. Mas quando nós já estamos nos harmonizando no plano espiritual, é lá que nós tomamos consciência do que fizemos. Para nós e para os outros. Então, quando a gente toma consciência, que momento é esse? A tomada, o insight, a tomada de consciência. É uma dor que vem que igual uma jamanta na nossa alma, não é? É o remorso que vem com toda a força. Só que a maioria, ou melhor, maioria não. Muitos de nós estaciona no remorso. E aquilo vira um nódulo na alma. A ponto de André Luiz dizer, olha só, gente, olha que coisa impressionante, olha o termo que ele usa. A recordação dessa ou daquela falta grave, principalmente, maiormente, daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso. Então veja, o que ele está dizendo aqui? A pessoa está em processo de remorso. Ela não conseguiu ainda nem desabafar, nem aliviar, nem dizer para alguém o que está vivendo. Vive naquele processo de angústia. Então, ela está estacionária naquele estado mental, no plano espiritual. E aí, o que vai acontecer? É em torno dessa zona de remorso que é uma verdadeira onda viva e contínua do pensamento. É um pensamento repetitivo. Que se torna auto-obsessivo. É recorrente aquele pensamento. É um circuito fechado. Então, a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com um reflexo permanente na parte do veículo físico-psico-somático, quando a pessoa já está encarnada, mas o espírito sofreu esse processo e vive nessa reencarnação esse enovelamento psíquico de pensamentos recorrentes, mesmo inconscientes. Quantas vezes a gente não ouve uma pessoa, mas eu sinto uma coisa, eu não sinto que eu mereço ser feliz. Eu sinto uma culpa que eu não sei de onde. Então agora você sabe, está lá no espírito. Você só não lembra, graças a Deus, você não quer lembrar. Essa desarmonia fica no reflexo no nosso corpo físico, psíquico, enfim, ligado às lembranças de pessoas e circunstâncias associadas ao erro. E aí ele diz isso. Estabelecida a ideia fixa, sobre esses nódulos de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos pela lei. Então aqui nós vamos ver que a reencarnação funciona como esse processo de expurgo da alma, que na realidade nos alivia. Você fala, nossa, eu não quero estar vivendo isso, esse inferno que eu estou vivendo agora, com essa enfermidade que está simplesmente, não tem descrição o que eu estou vivendo. Mas a alma pensa diferente. É um processo que pode ser aliviado através de formas as mais diversas, mas a reencarnação funciona dessa forma, como o elemento da cura à aprendizagem, que é a lei da evolução espiritual, que é a retificação por via desse renascimento, que funciona como um processo simultâneo
de cura. Imagine, a reencarnação, através da enfermidade, ela funciona como um processo de cura e aprendizagem. Cura de lesões psicossômicas provocadas pela mente desordenada. E a aprendizagem que o sofrimento propicia em caminho para níveis superiores da consciência. E nós vamos parar aqui. Num outro momento, nós vamos entrar direto nos fatores da enfermidade, nos nossos possíveis processos de cura e aonde que Jesus entra nessa história toda. Vocês querem continuar o mês que vem? Nós podemos continuar esse assunto no mês que vem. Vocês gostariam? Part 2. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada por nos ouvir, pela paciência em nos ouvir. E nós vamos, aproveitando a nossa entrada para os passes, nós vamos fazer 1 minuto de harmonização para nós e para aqueles que amamos, que sabemos em processos enfermiços dolorosos, de enfermidade dolorosos. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que estão aí atrás